Mateus, capítulo 17. De Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, amém? Ele diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. É sempre com muito temor que eu me coloco diante do altar do Senhor Jesus. Sou grata a Ele pela oportunidade de falar em seu nome. Jesus aqui, irmãos, Ele disse a palavra que Ele subiu para orar e levou com Ele alguns dos seus discípulos. E aqui em Mateus ele não escreve tão bem, mas em Lucas, lá no capítulo 9, ele descreve que nesse momento os discípulos dormiram enquanto o Senhor Jesus orava. E quando eles despertaram, eles viram que o rosto do Senhor Jesus estava transfigurado, as suas vestes brancas e resplandecentes. E eles, de acordo com a palavra do Senhor, eles viram aquilo, e diante do Senhor estavam Moisés e Elias, que apareceram com glória e falaram da sua morte, daquilo que tinha que se cumprir em Jerusalém. E a palavra diz que Pedro, então, assim que eles se apartaram do Senhor Jesus, que Pedro diz ao Senhor, se o Senhor ali queria que eles construíssem uma tenda para eles, para Moisés, para Elias e para o Senhor Jesus. O que eles veem ali, irmãos, é um ato maravilhoso. Eles viram a glória do Senhor Jesus. Eles viram aquilo que nós vamos ver no céu, irmãos. A glória, a face do Senhor Jesus. Mas eles estavam ali desapercebidos, irmãos. Eles não conseguiram ali ter discernimento, nem tampouco compreender a centralidade de Cristo, porque ele ali dizia que eles podiam fazer uma tenda para os 3. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele é grandioso, irmãos.
Senhor Jesus não pode ser jamais equiparado a ninguém, porque Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é único, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para nós, aleluia, cristãos, parece tão óbvio que a gente fale que a palavra do Senhor é a palavra de Deus, que ela fala de Jesus, que é a palavra, ela fala por si própria. E para nós isso parece muito óbvio, irmãos. Mas nos últimos tempos, irmãos, muito se vê as igrejas com o evangelho distorcido, irmãos. Um evangelho que não é aquilo que condiz com a palavra do Senhor Jesus. E muito me inquieta, irmãos, ver a maneira como eles têm tratado o evangelho do Senhor. Porque a gente percebe muitas vezes pessoas usando o evangelho de Jesus, irmãos, como se fosse um trampolim para conquistar alguma coisa. Nós vemos nos altares das igrejas aqueles coaches usando a palavra de Deus em cima do púlpito e dizendo que a palavra do Senhor é como se fosse um manual para enriquecer. Nós somos ricos sim, irmãos, mas nós somos ricos da glória do Senhor, da presença santa. E o Senhor Jesus, em nenhum momento, irmãos, prometeu riquezas e aquilo que nós temos tanto visto em cima dos altares. O Senhor Jesus, Ele veio para cumprir em nós a salvação em Cristo Jesus. Ele veio, aleluia, para nos limpar do pecado e para nos dar a oportunidade de estarmos na presença do Senhor Jesus naquele grande dia. E o que Elias e Moisés falavam com o Senhor Jesus era isso. Era sobre reino, sobre a cruz, sobre aquilo que o Senhor Jesus faria lá em Jerusalém, a crucificação de Jesus, que é para isso que Ele veio, irmãos, para salvar a mim e a você. Hoje nós somos livres, nós somos salvos, nós somos libertos, porque o Senhor Jesus se deu lá na cruz do Calvário por nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas se confundem. Assim como esses discípulos que estavam ali diante da presença do Senhor Jesus, mas não conseguiram ver até aquele momento discernir o Senhor Jesus como o centro da vontade do Senhor. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, por não compreenderem isso, ainda que estejam na presença do Senhor Jesus, elas desfalecem, elas desanimam, elas desviam, porque elas não alcançam aquilo que elas almejam. Os valores se invertem, irmãos. Se tem uma coisa que a gente pode falar sobre o coração do homem, é que o coração dele é enganoso. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E a Bíblia também nos ensina em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então aquilo que nós temos visto por aí, irmãos, não é o Evangelho de Cristo, mas nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus, porque nós temos recebido da palavra do Senhor Jesus nesse lugar. Nós temos aqui na nossa igreja recebido a palavra do Senhor, a palavra genuína, aquela que leva para o céu, irmãos, aquela que salva, aquela que transforma. É essa palavra que nós queremos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até que Ele venha nos buscar. Muitas vezes as pessoas usam o Evangelho para conquistar algo nas suas vidas. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado a gente buscar no Senhor Jesus
algo, pedir algo a Deus. É muito correto fazermos isso, porque tudo que nós temos vem dele, amém, irmãos? Mas o Evangelho de Cristo, como diz na sua palavra, não é comida e bebida, é poder de Deus, irmãos. Esse é o Evangelho. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, nós também sabemos que o Senhor está ali comparando daquilo que é essencial, irmãos, o comer, o vestir-se. Mas o Senhor Jesus, Ele cuida disso, irmãos. A gente não precisa, nós estamos aqui agora e nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o nosso amanhã pertence ao nosso Deus. E é Ele quem guarda. Aleluia. Nós podemos deitar e dormir, como diz lá em Provérbios: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem guardado, irmãos. Essa é a nossa confiança. É no Rei poderoso, irmãos. Vamos ler Marcos no capítulo 8, o versículo 34, irmãos. Que diz assim: E chamando-se a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? O Senhor está dizendo aqui, irmãos, que é reino de Deus, irmãos. Pega a sua cruz e siga. Negue a si mesmo. Evangelho, irmãos, de Cristo não é a vontade do homem. O Evangelho de Cristo é a vontade soberana de Deus para a vida do homem. É isso que é o Evangelho, irmãos. É isso que tem que ser pregado. É isso que diz a palavra do Senhor. Amém? Marcos 10, aleluia. Glória a ti, Senhor Jesus. Marcos 10, vamos ler a partir do versículo 35, irmãos. Do 35 ao 37, eu vou ler. E aproximando-se dele Tiago, João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos façais o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? O que eles estão dizendo aqui, né, irmãos? A gente percebe que eles queriam ali um lugar de promoção humana, digamos assim. E muitas vezes, irmãos, é isso que o homem procura. Não procura Deus, mas um lugar de promoção em Deus. E quando Deus não oferece aquilo que ele quer, então ele descarta Deus. Então esse Deus não serve mais para ele. E ele se distancia de Deus, irmãos. A gente precisa entender, irmãos, que nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, somos parte do pequeno rebanho do Senhor, e isso é motivo de alegria para os nossos corações, irmãos. Nós estamos aqui, mas essa pátria não é nossa. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Nós estamos aqui na condição de filhos, de servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e nós estamos caminhando para o céu, irmãos. É para lá que nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
o Senhor Jesus ainda diz lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós querer ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso, irmãos. O Evangelho de Cristo não é para a gente ter plateia, não é para a gente ter aplauso, não é para receber o muito obrigado por uma oração, por algo respondido da parte de Deus, porque o querer e o efetuar é sempre em Deus. Nós somos aqui mordomos, como diz a palavra, guardando as coisas do Senhor Jesus. E esse versículo resume, irmãos, o que é o Evangelho de Cristo. É serviço, irmãos. É isso. Não é aplauso. A gente às vezes está ali numa rede social e a gente vê algum cristão que vai fazer um culto ou algum louvor e a gente clica para ver, e é dinheiro, irmãos. Eles colocam preço em ensinar a palavra, eles colocam um preço nos seus louvores, em tantas coisas, como se os dons que nós recebemos de Deus pudessem ser cobrados, irmãos. A Bíblia fala que de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar, irmãos. Essa palavra não é nossa, irmãos. Se o Senhor Jesus não nos revela, irmãos, a gente nada tem. A palavra é do Senhor. E ter compreensão da palavra do Senhor é motivo de agradecê-lo imensamente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos disse que Ele não nos chama mais de servo, mas de amigos. E Ele nos revela os seus mistérios. Conhecer aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, irmãos. Então, que nós venhamos sempre nos lembrar que o Evangelho de Cristo é serviço. Por que eu estou falando isso, irmãos? A gente pode pensar, mas a gente não é assim, a nossa igreja é diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o temor do Senhor habita sobre as nossas vidas, irmãos. Mas muito se tem tirado o foco, irmãos, e a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé vigie para que não caia. Quantos já estiveram no nosso meio e não estão mais, irmãos? Quantos e quantos? Quantos passaram nas nossas vidas? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós ainda estamos de pé, amém, irmãos? Na presença do Rei da Glória. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam, amém? Amado Senhor Jesus, Ele é galardoador. Isso é o Senhor Jesus, irmãos. Então nós vamos receber, porque isso é consequência. O Senhor Jesus, Ele sempre nos dá, irmãos. Mas a palavra diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6, dos versículos 31 a 34. Então, irmãos, não somos nós o centro e Ele em torno de nós. O contrário, irmãos. É Ele no centro e nós ali, orbitando ao redor dele. Porque tudo vem dele, irmãos. Nós, sem Ele, nós nada podemos fazer, irmãos. Aleluia. Nós somos
E esse termo, irmãos, é algo que nos faz pensar que o Senhor Jesus, Ele vai vir nos buscar. A gente anseia por isso todos os dias. É por isso que a gente se esforça, irmãos. Não há outra razão na vida do crente em se esforçar que não seja naquele dia encontrar com o seu noivo. Amém, irmãos? Nós aguardamos ansiosamente todos os dias por isso. Algumas pessoas às vezes falam, mas você quer morrer? Como disse o apóstolo Paulo, o morrer é Cristo, irmãos. É para lá, irmãos. Eu não vejo a hora de encontrar com o Senhor Jesus. E como disse o pastor Eduardo, nós possamos subir todos juntos, ninguém precisando pegar no pé do outro, né, pastor? E que estejamos lá na glória. É para isso que nós lutamos todos os dias. E todo dia, irmãos, aleluia, nós estamos mais próximos dele. Porque cada dia que passa, nós estamos mais próximos da volta do Reino. Glória seja o nome do Senhor Jesus. E como noivo, irmãos, como noiva de Cristo, a gente tem que viver aguardando esse encontro. Então, a maioria de nós já somos casados, Estherzinha ainda não, nem Sarinha, mas vão alcançar, em nome do Senhor Jesus, no tempo do Senhor, porque o Senhor já preparou, né? Amém. Já está preparado. E aquilo que o Senhor apresenta não tem engano, né? O Senhor Jesus, Ele é fiel. E eu senti graça de Deus em dizer isso. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Então nós temos que viver nos preparando para aquele dia, né? A noiva fica nervosa, se preocupa com o vestido, com adorno. E é isso, nós temos que nos preocupar com as nossas vestes, para encontrar com o noivo, irmãos, que vai vir nos buscar. Esse é o melhor dos nossos encontros, irmãos. Aleluia. Enquanto isso, é viver em fidelidade, sem nos corromper, sem se encantar com outras coisas. O mundo já não nos encanta mais, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, mas nós estamos vivendo a serviço do reino. Lembra que evangelho é serviço. Então nós temos que nos atentar em servir. E Ele morreu por nós, irmãos. Ele é o centro das nossas vidas, irmãos. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, diz o versículo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E voltando ao nosso texto aqui em Mateus 17, lá no versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 6, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz dele todos os dias, em todo o tempo. Não ouvir a tempestade que muitas vezes vem, né, irmãos? Aí se a gente não vigia, a gente ouve a tempestade. E lembra que a palavra do Senhor diz que a sua voz é como o som de muitas águas, irmãos. Se atente em ouvi-lo. Deus, Ele tem se revelado a nós, irmãos, a cada dia. Nós temos visto a sua bondade, o seu poder. Em Apocalipse 4, no versículo 10 e 11, diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia.
A gente... Aleluia, Deus. A gente acabou de ler, irmãos, lá do livro de Romanos, que diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, que possamos, assim como diz a palavra aqui em Apocalipse, sobre os 24 anciãos que se prostravam diante dele e o adoravam e lançavam as suas coroas, que a nossa vida, irmãos, verdadeiramente venha a ser porque dele, por ele e para ele, em todas as coisas, irmãos. Cuide para que a distração não venha no seu coração, que as coisas do mundo não se acumulem em você. Eu falo isso para mim também, primeiramente, porque muitas vezes a gente busca tantas ocasiões e o Senhor Jesus acaba estando ali, aguardando por um pedacinho do nosso dia, para que a gente possa passear com Ele pelo jardim, assim como era lá no Éden, irmãos. Que a gente possa, irmãos, dobrar os nossos joelhos, lançar o nosso rosto em terra, lançar as nossas coroas sobre Ele, irmãos. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus. E que nós possamos verdadeiramente nos dobrarmos diante dele, que o Senhor possa, Senhor Jesus, encontrar em nós os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade. Que nós possamos te honrar, Senhor Jesus, em todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha nos buscar. Que o Senhor alcance espaço nos nossos corações todos os dias. Que nós venhamos diminuir, Senhor Jesus, e que o Senhor venha crescer em nós. Que a sua majestade, Senhor Jesus, real e santa, Senhor Jesus, seja sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Porque o Senhor olhou para nós com teu olhar de misericórdia. Porque o Senhor olha para nós todos os dias. Porque o Senhor nos guarda. Porque o Senhor derrama sobre nós a tua fidelidade, Senhor Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque somos seus filhinhos, Senhor Jesus. As riquezas desse mundo, elas não nos atraem, Senhor Jesus. Nós somos atraídos pela sua santa presença, Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar sobre nós cada dia mais e mais o teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor Jesus, sermos vitrines da tua glória nessa terra. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir sede de ti, como diz na tua palavra, porque somos sal da terra. Que possamos iluminar, Senhor Jesus, com a tua palavra, esse mundo, Senhor Jesus, tão sombrio, Senhor Jesus, e tão difícil. Que o seu nome seja glorificado em todos os dias, em todo o tempo. Que a nossa visão e as nossas práticas, irmão, sejam sempre firmados. Que a gente venha se lembrar que Cristo é o centro de tudo, não somos nós, irmãos. Cristo é o centro de tudo. O Evangelho de Cristo está fortalecido e firmado nele. Que possamos olhar para Ele todos os dias, irmãos. Lembre-se que Ele é a razão das nossas vidas. Ele é o centro de tudo. E que nós possamos honrá-lo, amém? Eu agradeço a oportunidade dessa nossa oração.